Thunderbolts é o 36º filme do universo cinematográfico da Marvel, o MCU, e marca o encerramento da fase 5 da franquia. Você quer saber um pouco mais sobre a história dos bastidores do filme e um review com spoilers suave no final do vídeo? Então fica aí que hoje eu vou te contar. Thunderbolts é um filme dirigido por Jay Schrader, conhecido por seu trabalho em Cidades de Papel e na série Treta. O longa ele tem um roteiro assinado por Eric Pearson, Lee Sung-jin e Joanna Kahlo, com estreia prevista para hoje, dia 2 de maio, nos cinemas do mundo inteiro. Porém, o filme estreou ontem, dia 1º de maio, para aproveitar a onda do feriadão aí no Brasil. O filme ele tem uma duração de 126 minutos. A fase 5 do universo cinematográfico Marvel marca um momento de transição e reestruturação dentro da saga do multiverso, trazendo novas histórias e aprofundando tramas de personagens já conhecidos. Iniciada com o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania em 2023, essa fase introduziu o vilão Kang, o Conquistador, apresentando como a grande nova ameaça multiversal do MCU. No entanto, a Marvel acabou tendo que reformular os planos para o personagem após o ator Jonathan Majors, intérprete do Kang, ser condenado por agressão e enfrentar consequências legais e contratuais. Isso obrigou o estúdio a reconsiderar a trajetória do vilão nas próximas fases, incluindo possíveis alterações em títulos já em desenvolvimento. Ainda assim, a fase 5 avançou com filmes e séries como Guardiões da Galáxia Volume 3, As Marvels e no streaming da Disney Plus com Invasão Secreta e Loki segunda temporada, explorando temas como legado, identidade e as consequências das escolhas passadas. É nesse cenário de incertezas e ajustes que surge Thunderbolts, o último título da fase, reunindo os anti-heróis e personagens moralmente ambíguos que estiveram presentes em diferentes momentos do MCU. Agora reunidos então em uma missão que promete redefinir as alianças e os limites entre o certo e o errado no universo Marvel. O elenco de Thunderbolts reúne diversos personagens já conhecidos do MCU. Florence Pugh retorna como Yelena Belova, que já tinha sido visto no filme da Viúva Negra e na série Gavião Arqueiro, ambas de 2021. Sebastian Stan interpreta Bucky Barnes, que já faz parte desse universo da Marvel desde 2011. No primeiro filme do Capitão América, e também já foi o antagonista do filme Capitão América, o Soldado Invernal de 2014. David Harbour é Alexei Chotaskov, Guardião Vermelho, que também apareceu no filme da Viúva Negra. Temos também o Wyatt Russell, esse não tinha como não ser bonito, né? Ele é filho do Kurt Russell e da Goldie Hawn. Ai, Victor, por favor, coloca aí algumas fotinhos extra dele só para agradar a nossa ala feminina do canal e também as gays. Então ele vive o John Walker, agente americano introduzido na série Falcão e o Soldado Invernal, como o novo Capitão América designado pelo governo e depois então ele se torna o agente americano. Antonia Dreykov, treinadora, que também debutou nas telinhas da Marvel no filme da Viúva Negra. Hannah John Kamen é Ava Starr, fantasma que foi antagonista do filme Homem-Formiga e a Vespa de 2018. E Julie Louis-Dreyfus, que reprisa o seu papel como Valentina Allegra de Fontaine, que apareceu pela primeira vez na série do Falcão e o Soldado Invernal e depois retornou ao papel em uma cena pós-crédito do filme Viúva Negra. Porém, a personagem só foi um pouco mais desenvolvida no filme Pantera Negra Wakanda Forever, de 2022, onde ela aparece como diretora da CIA, revelando um papel mais influente nos bastidores da organização. Além disso, Lev Spulman interpreta Bob, também conhecido como Sentinela, e Geraldine Viswanathan assume um papel coadjuvante como assistente da The Fontaine, ambos fazendo seu debut no universo da Marvel. Então muito bem, diga-se de passagem, os dois. A produção de Thunderbolts ela foi marcada por uma série de obstáculos e decisões criativas que acabaram influenciando diretamente o rumo do filme. Inicialmente previsto para começar suas filmagens em meados de 2023, o longa sofreu adiamentos devido às greves do Sindicato dos Roteiristas
e posteriormente dos atores, o que empurrou o cronograma para o primeiro trimestre de 2024. As gravações principais ocorreram entre fevereiro e junho do ano passado, com locações que incluíram Atlanta, Utah e Kuala Lumpur. Um dos pontos que mais chamaram a atenção nos bastidores foram os rumores persistentes sobre refilmagens extensas após as primeiras exibições do filme. Fontes ligadas à produção indicaram que executivos da Marvel Studios não estavam satisfeitos com a recepção do corte inicial, especialmente em relação ao tom do filme, que aparentemente oscilava entre o drama pesado e um humor que não se encaixa muito bem com todos os personagens que aparecem no filme. Como resultado, então, cenas inteiras tiveram que ser reescritas e refilmadas para melhorar a coesão narrativa e química entre os personagens, algo essencial em um filme com uma equipe como este. E eu vou contar para vocês agora, não vou entrar na parte nos spoilers ainda, mas eu sempre, quando fico sabendo que houveram refilmagens, que houve, como é que eu vou poder explicar, um picote do filme, que eu consigo perceber que exatamente quais foram as cenas que tiveram refilmagens e são por detalhes bobos. Assim como eu citei para vocês algumas coisas que me incomodaram no vídeo do Demolidor, que caso você não tenha assistido eu vou deixar o card aqui em cima, a série do Demolidor ela foi toda picotada e um personagem, que era o Tigre Branco, que deveria ser um dos protagonistas, o ator ele faleceu. Então eles acabaram reduzindo e reescrevendo várias cenas, então para mim dá para perceber, como eu tinha citado no vídeo, a questão do cabelo da psicóloga, que o cabelo dela tá num jeito e depois na cena seguinte já tá de outro. Esse tipo de coisa me incomoda, e principalmente quando eu sei que aquela produção ela foi picotada. E nesse filme em especial, eu consegui perceber algumas cenas que foram regravadas pelo cabelo do Buck, que tem algumas cenas que o cabelo dele tá um pouco mais longo, e tem uma cena ali em que aparece um momento que depois na parte com spoilers eu vou dissertar um pouco mais, que o cabelo dele tá de um jeito, aí eles resolvem tomar uma atitude sobre o que tá acontecendo, e na cena seguinte o cabelo dele já tá mais curto, mais batidinho. Se você já assistiu o filme e concorda com a minha opinião, escreve aqui embaixo pra mim qual foram as outras discrepâncias que vocês perceberam no filme. E outra coisa também que me chamou a atenção foram os lábios da Florence Pugh. Tem cenas que o lábio dela tá um pouco menor, e tem outras cenas que o lábio dela está extremamente maior. Parece que acredito que ela tenha feito algum procedimento de filler nos lábios, e dá pra ver muito de uma cena para outra, lábio pequeno, lábio grande. Então, por favor, se vocês perceberam isso também, deixem aqui embaixo escrito, ou se foi só algo da minha cabeça, porque eu já sabia que o filme tinha sido todo picotado e refilmado. Outra coisa também que me chamou muito a atenção é que, em alguns momentos, o David Harbour, ele tem várias cenas que foca muito mais do peitoral dele para cima. E já é de conhecimento público que ele passou por uma transformação do corpo dele, ele estava um pouco acima do peso e agora ele já está assim com uma considerável massa muscular, e tem cenas que tu percebe literalmente que ele tá com um monte de enchimento, e eu tenho certeza que foram cenas que foram regravadas também, porque dá pra ver que logo nas primeiras cenas do filme, onde eles estão dentro de um carro principalmente, que ele tá um pouco mais cheinho. E depois nas cenas finais, tu percebe que existe um enchimento no uniforme dele, mas ele aparece na primeira cena pós-crédito e ele tá com uma roupa diferente, e tu vê que ali ele já tá com um físico totalmente diferente do que ele apareceu ali uma hora antes no filme. Então esse tipo de coisa vem bastante na minha atenção, a questão das refilmagens, mas de fato, eu acredito que foi para melhor, porque o filme ele consegue passar ali entre os antagonistas, que são protagonistas desse filme, uma vibe mais legal, uma interação mais coesa. Outro fator que contribuiu para as mudanças no roteiro e nas refilmagens foi a saída do Steven Yeun do elenco. Inicialmente escalado para interpretar o Sentinela, Yeun precisou abandonar o projeto por conflitos de agenda. Sua substituição por Lewis Pullman levou à reestruturação de várias cenas-chave, exigindo novos diálogos e sequências de ação que envolviam diretamente o personagem. Há também rumores de que personagens adicionados à narrativa ainda não anunciados oficialmente, foram incluídos ou tiveram sua participação ampliada nas refilmagens como forma de fortalecer essa conexão com a fase 6
do MCU. Apesar dos ajustes, o clima nos bastidores teria permanecido profissional, com destaque para o comportamento de atores como Florence Pugh e David Harbour, que, segundo relatos, contribuíram ativamente com sugestões criativas durante as refilmagens, ou seja, meteram no bedelho deles de como eles queriam que fossem desenvolvidos os personagens deles. Nesse caso, achei que valeu a pena. Uma curiosidade que circulou em fóruns de fãs foi a insistência da Pugh em realizar uma cena arriscada sem dublê, um salto a partir do topo do Merdeka 118, o segundo edifício mais alto do mundo, localizado na Malásia. A cena foi autorizada apenas após negociações detalhadas com os responsáveis pelos seguros da produção, e que eu vou falar pra vocês que não faz diferença nenhuma. Aparece no primeiro minuto do filme e eu meio que... Os bastidores turbulentos, com esse excesso de reescrita de roteiro e refilmagem, apesar dos desafios, demonstram a complexidade de produzir um filme dentro do MCU atualmente, onde expectativas de público, estratégias de universo compartilhado e testes de audiência influenciam diretamente no produto final. Thunderbolts tem recebido críticas mistas, mas com destaque para as performances do elenco. Da Florence Pugh foi amplamente elogiada por trazer profundidade emocional à sua personagem, sendo considerado o coração do filme. A crítica também destacou a abordagem mais centrada nos personagens e a exploração de temas como trauma e redenção. No entanto, alguns críticos apontaram que o enredo pode parecer secundário e mais difícil de ser compreendido. No Rotten Tomatoes, o filme alcançou uma pontuação de 89%, indicando uma recepção positiva no geral. Eu assisti o filme em 4DX 3D, ou seja, aquelas poltronas que se mexem conforme o filme vai acontecendo e com óculos 3D. Eu confesso que é um ticket mais caro para pagar no cinema e que, na minha opinião, pessoal, não vale a pena. Então, se vocês estiverem ali na dúvida, vou assistir e pagar muito mais caro o ingresso, ou vou pagar um ingresso, um 2D normal e comprar uma pipoca e um refrigerante, minha opinião é, vão pro pipoca e pro refrigerante, porque o 3D, em diversos momentos, eu tirava o óculos e não dava nada a cena. E a cadeira também, olha, numa cena de ação que outra, tu sente ali mexendo, mas não é nada assim fora do normal. Então, na minha opinião, a experiência 4DX 3D não valeu a pena. Então, se vocês tiverem a chance de escolher, façam como eu falei. Vão para uma sessão mais barata e guardem esse dinheiro então para assistir um outro filme que vai lançar nesse mês ou no próximo, tá bom? Então, daqui para frente, siga por sua conta e risco. Caso você não tenha assistido o filme e não gostaria de que eu estragasse algumas surpresas, esse é o momento do vídeo então que você para, porque até o final ele vai ser com alguns spoilers. O filme então ele traz um pouco mais da narrativa da Yelena nesse contexto, onde ela está trabalhando para Die Fontaine e ela está assumindo algumas missões e ao mesmo tempo que ela trabalha, volta para casa, já pega uma nova missão e volta para o trabalho, ela começa a se sentir um pouco mais vazia. E a Die Fontaine, percebendo que ela começa a já querer declinar das tarefas dela, pede para que ela faça uma última missão, ir no topo de uma montanha, onde existe então uma espécie de base, e realiza uma última missão lá. Quando ela chega lá, o antigo Capitão América está procurando por ela, aí chega a Fantasma, que está procurando pelo Capitão América, e no final das contas começam a apresentar todos os heróis que foram mandados para o mesmo lugar, e eles começam a perseguir um ao outro nesse espaço fechado. Eu achei uma cena bem criativa, achei que foi uma dentro do roteiro, de colocar essa forma como eles se conhecem, que é mais ou menos. Eles se enxergam, não, mas eu não estou procurando você, eu estou procurando o outro, e daí começa, então é mais ou menos um atrás do outro, e tem aquele contexto ali que se desenrola um pouco. Aparece esse novo personagem, que é o Rob, e meio que não faz sentido porque ele tá ali, mas eles descobrem que o local vai explodir e ser incinerado em 2 minutos e eles têm que fugir daquele local. Então, muito dos primeiros 40 minutos do filme se passa mais ou menos nessa situação deles enfrentando alguns desafios para sair do local, e existe já um exército montado do lado de fora para pegar eles, porque conseguiram receber a informação de que eles sobreviveram. O que acontece, no meu ponto de vista, é que quando junta o David Harbour nesse grupo, simplesmente meio que perde a conexão que tu consegue perceber ali com o Rob, com a Fantasma,
com a Helena e o antigo Capitão América. Eles têm uma boa química entre os quatro, aí chega o David Harbour e como eu falei na parte sem spoiler, parece que foi ele mesmo que sugeriu algumas falas, algumas intervenções do personagem dele. O que no meu ponto de vista não faz sentido, porque são intervenções bobas, são piadas quinta série, mas são piadas que tu fica mais constrangido do que tu ri. E eu tava no cinema assistindo e ele falava assim, olha, a sala tava até meio cheia, era uma pessoa que ria e o resto todo mundo ficava quieto. Eu sentia um certo constrangimento com algumas falas que ele fazia. Aí chega depois o Buck, que fica num tom muito diferente do deles, e tem um momento que pra mim ali pareceu a escolinha do professor Raimundo, ele amarra todo mundo e começa a andar de um lado pro outro e fazer perguntas pra cada um deles, sabe? E achei meio forçado, achei essa cena bem forçada até. Aí mais pra frente, então, eles decidem ter um plano de ação pra ir tentar resgatar o Rob e ir contra The Fontaine. E o que acontece é que tem uma cena ali de ação no começo e do nada ela pega e fala: por que vocês estão lutando? É só vocês subirem. Aí eles sobem, o Rob é apresentado nessa nova versão dele de super-herói, e dali a situação começa a perder controle, eles têm uma batalha que meio que, de novo, David Harbour não faz sentido o que o personagem tá fazendo, porque eles estão tentando construir um diálogo e ele, chega de conversa, e já vai atirar um negócio no cara, sabe? Algumas coisas realmente não faz sentido e realmente me incomodaram se tu analisar assim do porquê, onde que quer chegar. Então, meio que, mas ele é o legalzão, que ele faz as coisas sem pensar. Pra mim não encaixa legal. Então o Rob, quando ele faz essa transição de super-herói e se torna o Sentinela, existem cenas de destruição da cidade por conta de helicópteros que estão no local, que são muito boas. Eu achei bem legal o efeito especial aplicado, parece que eles deram uma trabalhada melhor nos efeitos visuais, que a gente também já vem carente de bastante tempo. E também permanecemos carentes após o último filme do Capitão América. Mas tem cenas que, pra mim, eu não sei se eu já tô ficando velho e chato e reclamando de tudo, pode ser. Começam a cair ruínas nas ruas e daí tem várias pessoas, tipo, tem pessoas sentadas na parada do ônibus. Gente, vamos ser realistas. Se tu vê que tem coisas explodindo no teto, nos edifícios, tu vai ficar sentado numa parada de ônibus. Aí tem uma criança, aquela cena típica da criança perdidinha, parada no meio da rua, aí que algo vai atingir a criança, aí vem o herói e salva. Aí o que acontece? Nessa cena específica que cai um negócio e vai pegar a criança, o David Harbour, ele se coloca, aí depois vem a Fantasma, aí daí vem o antigo Capitão América, aí todos eles vêm e empurram essa placa, a criança sai, aí as pessoas ficam aplaudindo eles no meio da rua. Gente, pra mim não faz sentido. Se continua caindo coisas na cabeça, quem que vai parar e vai começar a bater palma pelo que foi feito, sabe? Umas coisas assim que me incomodaram e que pareceram bem forçadas. Apesar deles tentarem quebrar ali o clima um pouco e entram em umas questões mais dramáticas, algumas coisas pareceram, no meu ponto de vista, um pouco forçadas demais. Mas assim, pro final da trama, aí eles conseguem recapturar o Rob, que daí deixa de ser o Sentinela, volta a ser mais um cara legal, como ele era no começo do filme, e finaliza então com eles indo pegar a de Fontaine, e quando abre a cortina eles estão ali já numa coletiva de imprensa, que pra mim também não faz sentido, da onde que tá caindo tudo, todo mundo virou fumaça, aí do nada todo mundo já volta e já tem uma coletiva de imprensa, tipo, 1 minuto depois. E daí ela apresenta eles como os novos Vingadores. Esse é o maior spoiler do vídeo. Então, aquele Thunderbolts com asterisco no final, troca e daí vira The New Avengers, ou seja, os novos Vingadores. Então eles são declarados como os novos Vingadores. Aí já começam então a passar as cenas finais ali dos créditos. E aparece, o filme então ele tem 2 cenas extras. A primeira cena extra, que é essa cena então que o Guardião Vermelho, ele aparece num supermercado com a mulher, e daí aparece ali um cereal dos Avengers, ele diz, pega esse, daí mostra assim, pra mim só apareceu assim, vamos dar um pouquinho mais de cena pro David Harbour no filme. Não mudei nada. Já a segunda cena, eles já estão no novo prédio dos Avengers, que acabou de ser reformado, e acontece que estão acontecendo algumas informações sobre o movimento que está acontecendo no espaço, e que é meio imprevisto, daí existe ali várias câmeras filmando o espaço, e daí do nada aparece a nave com o número 4, que a gente sabe então que é mais ou menos uma introdução pro Quarteto Fantástico chegando da realidade, que vai se passar o filme deles, para esse filme.
E bom, pessoal, no final das contas, eu acho que o filme ele ganha um 6 para passar de média. Tem, na minha opinião, agora revendo e com vocês e contando sobre o filme, tem vários pontos para mim que meio que não fazem sentido, mas não é de um todo ruim o filme. Então ele fica ali safe. Não é o melhor, mas também definitivamente não é o pior. E se você chegou até o final do vídeo, por favor, não deixe de escrever nos comentários o que vocês acharam dessas cenas que eu falei lá na parte sem spoilers, sobre essa questão das refilmagens, se vocês perceberam a questão do cabelo que trocou, do lábio que aumentou, do protagonista que emagreceu. Se sim ou se era só um delírio da minha mente, ok? E não se esqueça de deixar o like no vídeo e verificar a sua inscrição, porque afinal de contas estamos quase chegando na meta de 1000 inscritos e quando chegarmos lá, finalmente vamos ver uma luz no final do túnel para começar a monetizar. Então, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o canal, porque a meta continua e vamos monetizar.